Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, pessoal, estamos de volta com o quarto episódio do podcast Visor Mind. Estou aqui a falar para vocês, Antônio Família, vocês já conhecem, o Visionário. Estarei sempre aqui com vocês para trazer temas que podem transformar a vossa mente, temas que vão despertar os vossos sonhos e tema que vai levar-vos a realizar vossos objetivos. Hoje estou feliz porque vamos gravar ou vamos transmitir para vocês o quarto episódio. Claro, esse episódio de hoje vamos falar de um tema que vocês vão gostar bastante. Eu sei que vocês gostam. E eu tenho aqui uma convidada. Ela, antes de apresentar, antes de você ver o rosto dela, ela foi uma das minhas formandas no ano passado. Depois também claro, né, minha mentorada. E dei essa oportunidade a ela porque nos últimos dias ela tem crescido muito naquilo que é a sua presença nas redes sociais, também a nível de conhecimento. Para mim, ela é brilhante já, para mim, é brilhante. É brilhante, por isso que eu convidei ela. É das primeiras mentoradas eu a convidar no podcast Visor Mind. Então, vocês já sabem a regra do podcast. Temos que ter uma agenda e uma lapiseira. Assim como o nosso ditado que nós repetimos todos os dias é: as palavras voam e as escritas ficam. Então, pega aí já a tua agenda, pega aí uma lapiseira e vamos juntos aprender com a nossa convidada, ela que é Marinela Kitamba. Marinela Kitamba, seja bem-vinda ao podcast Vision Mind. Olá, caríssimos internautas. Muito obrigada pelo convite. Estou muito, mas muito grata mesmo. Fico muito feliz, né, em poder abordar um tema tão pertinente ao lado do meu mentor. Boa. Estás bem feliz, mesmo bem feliz? Não, estou muito feliz. Olha, se É uma reparar... meta ou um sonho que tu estás a realizar? É. Esperavas um convite meu? Olha, é um sonho. É um sonho, sim. Por acaso... É algo inexplicável. Inexplicável, né? Sim. Lembras de uma frase que eu disse uma vez na formação sobre as mulheres? Sim, olha, eu tenho uma frase que tu disseste que eu coloco muito na minha vida. Tem, não só, né, transmito em outras pessoas. Posso dizer a frase? Sim, podes. Sim, eu sei que outras mulheres também estão a assistir. A frase é o seguinte: a mulher precisa ser ousada e não usada para alcançar os seus objetivos. Boa. E tu foste, né? Foste ousada Sim, a falar desse tema. Sim, Estamos sim. a falar de sexualidade e é um tema que nós precisamos ser ousados, né? Para falarmos desse tema, porque há muitos tabus por aí que às vezes as pessoas falam: não vou falar disso por mais que você domine essa área. E tu tens essa coragem. Está de parabéns já agora, está de parabéns. Por isso também é uma forma de poder ajudar, como eu faço sempre, estou sempre aí para dar uma dica e tudo mais. Então, optei mesmo em fazer convite para nós falarmos desse tema, porque eu tenho visto o teu trabalho e é bom. Muito obrigada. Mas vamos lá começar com as nossas perguntas. Aqui funciona da seguinte maneira: temos 4 blocos, Certo. e 4 blocos, a cada bloco temos por aí 3 a 4 perguntas. E no decorrer do podcast pode surgir uma pergunta na tua abordagem e vou colocá-lo também. Agora deixa aqui falar para o meu pessoal. Vocês já sabem, vamos seguir o canal. É só subscrever-se aí. Chama, convida mais 10 amigos. Ajuda o podcast a crescer, porque eu sei que quanto mais você ajuda o podcast a crescer nas redes sociais, estamos a falar do Facebook, do YouTube, Facebook, também estás a ajudar os teus amigos a despertar as suas mentalidades e a entrar nos seus objetivos, porque aqui nós falamos de grandes temas, temas que despertam, temas de interesse. Então, vai lá, convida, marca mais pessoas e podes também comentar em todos os nossos episódios. Então, vamos lá agora começar com o nosso programa. E já agora, estamos aqui no estúdio TV Horizonte. Estamos localizados no Camama. Podes vir aqui visitar. Nós aceitamos visita de todos. Também podes abrir aqui o teu podcast. Podes criar aqui os teus vídeos. Tens um evento, realizas eventos, tens aniversário. Precisas de vídeos de qualidade. Estamos aqui. TV Horizonte. É a TV, é o estúdio que garante qualidade nos seus serviços. E tu terás também
o momento para poderes abordar os teus conteúdos gravando vídeos. Então vem até nós, estamos no Kamama e pode se juntar a nós. Vamos lá. Tem aqui uma pergunta que é já habitual, que nós fizemos com a abertura do nosso podcast. Quem é a Marinela Kitamba? Além dessa moça que nós vimos nas redes sociais. Marinela Kitamba. Marinela Kitamba é uma jovem sonhadora que pretende, que tem como principal objetivo promover a educação sexual. Olha, quando eu comecei a promover a educação sexual, a intenção era promover de forma, como posso dizer, local, promover na minha comunidade e na minha província. Mas como a internet alcança... Já agora qual é a tua província? Luanda. A província de Luanda, sim. Certo. Como a internet permite-nos alcançar várias pessoas em todo o território, hoje os meus conteúdos chegam de forma internacional. Boa. Isso é bom. Epa, a tua ideia, a tua visão era só o teu conteúdo afetar ou ajudar as pessoas próximas de ti, estamos a falar da tua zona. Certo. Mas como tem as redes sociais que você pode atingir qualquer pessoa, qualquer universo, né? Universo estamos a falar país, qualquer país, tu conseguiste atingir isso e cada vez mais estás a ver a responsabilidade que estás a ter. É muita responsabilidade mesmo. As pessoas já param na rua e tal. Né? Essa é a moça que fala de sexualidade e tudo mais. Se fica assim meio sem palavras. Surgiu aqui uma pergunta. Por que promover a sexualidade? Olha, porque a educação sexual é uma ferramenta para a erradicação de vários maus. Males esses estou a relacionar a gravidez precoce, a ejaculação precoce também. Muitas vezes advém por causa da falta de educação sexual. Temos ainda a frigidez, a violência sexual, a exploração sexual, vários maus. Então, se houver promoção no que tange à educação sexual, vai ajudar a erradicar esses maus. Então, a intenção é essa. Boa. Epa, já estamos a entrar num tema, já vai ser bom, já conseguimos perceber o porquê do papel dela nas nossas vidas. Eu sei que muitos de nós aprendemos na rua, né, sobre o tema, porque talvez e de forma distorcida. Distorcida. Talvez o pai ainda sente aquele calafrio. A maior parte dos pais tem assim receio. Para falar com os filhos. Às vezes nem sempre os pais têm receio, às vezes os próprios filhos têm receio de continuar a conversa sobre sexualidade com os pais. Com os pais. Eu falei, esse menino, esse assim, já quero começar a chamar as meninas na rua e tudo mais. Quando o filho pergunta sobre sexo, esse já está a fazer, esse já quer fazer. Boa. Perguntas como essa matam aquilo que eu conto. Então, vamos lá. A sexualidade é uma escolha ou uma descoberta? É uma escolha. Uma escolha? Sim. Podes desenvolver? Não, não percebi. A sexualidade é uma escolha ou uma descoberta? Tipo, eu agora escolho seguir esse caminho. Por exemplo, vamos imaginar, nós aqui dizem que devemos começar a namorar, né, com 18. Quando nós atingimos a adolescência, com 18 anos e tudo mais. Então, eu queria saber para ti, porque também temos algumas pessoas que começam muito cedo ainda. Certo. Então, eu queria saber, será que é uma escolha ou uma descoberta? Principalmente as meninas chegam com 14 anos, já começam a se descobrir. Certo. 14 anos, 13, 14 anos começam a se descobrir e querem também já experimentar. É uma descoberta nesse caso. Uma descoberta. Sim. Boa. E em que momento você começou a entender a sua própria sexualidade? Minha própria sexualidade, eu comecei a entender aos 13, 14 anos. Meu pai me orientou, graças a Deus, eu tive um pai. Meu pai orientou-me muito sobre sexualidade. Tipo, a minha mãe não fala muito sobre sexualidade, mas meu pai me instruiu muito sobre sexualidade. Eu perguntava sempre sobre sexualidade. Acho que desde criança, eu acho que tive uma ligação sobre a educação sexual, porque é coisa que eu perguntava constantemente. E agora, como é que os teus pais, pessoas mais próximas, te vejam você, por exemplo, você a falar disso? Olha, né? Como é que eles lidam com isso? A princípio, tipo, meu pai não gostava, meus pais... Não fala disso, não? Porque tanta coisa para falar, minhas tias... Já tive uma tia que inclusive sentou comigo, porque essa escolha... E não é por mal. Os meus pais e as minhas tias, quando tiveram
ou chegaram a sentar comigo para falar sobre isso, que eu para desistir da sexualidade, era por causa da sociedade. Porque estamos numa sociedade ameaçadora. Uma mulher fala sobre sexualidade jovem, tipo, para algumas mentes assim, digamos que ainda inocente. Você vão perguntar, por exemplo, você já teve experiências suficientes para falar disso? Não só sobre isso. Tem as pessoas assim mais usadas e mais abusadas neste caso. Tem a perguntar se cobras quanto. Perguntas assim. Por conta disso, é que os pais, de forma preventiva... Mas já recebeste essas perguntas? Já recebi, sim. Boa. Sim. E qual foi a tua resposta? Olha, às vezes... Porque eu sei que normalmente, na internet... eu respondo... Na internet tem muitas pessoas. Eu tem respondo, todo tipo de pessoa. Sim. As perguntas que eu mais respondo de forma, tipo assim, abusivas, é tipo, cobras quanto? Queremos aulas práticas. Normalmente, comecei a ter assim, muito engajamento na internet. Tem pessoas que vêm, queremos aulas práticas. Certo. Eu simplesmente respondo, imaginemos se eu tivesse de aulas práticas a todos vocês, como eu gostaria? Tipo, de uma forma assim... conhecer muitos homens também. Muitos homens, sim. Mas pensas um dia em dar a aula prática? Aula prática de que forma? Eu não... As pessoas quando vêm no sentido da aula prática, não vêm no sentido científico. Aprender, sim. A aula prática está a introduzir eu e a pessoa nos relacionamos. Ok, Epa, isso não daria certo. O tipo de assunto que tu abordas, que é sexualidade ou relacionamento sexual, né? E depois nós estamos numa sociedade muito poluída. Não tem como tu receberes Eu até consigo normalizar isso. Certo. Por quê? Porque normalmente a mente masculina, principalmente a mente masculina, o sexo surge de que forma? É o que se vê, o homem que se vê e quer, ok? Imaginemos alguém que está a falar sobre sexo de uma forma para ele parecer perfeita. Ele vai ter a tendência a imaginar na prática. Então, imaginando na prática, vai querer de forma tentar conseguir aquilo. Mas as pessoas devem respeitar e ter aquilo que é o equilíbrio, saber controlar os seus impulsos sexuais. Boa. E sobre experiência pessoal, né? Tua experiência. Vamos lá, de acordo com a tua experiência. Ali. Vou fazer aqui algumas perguntas pessoal. Já tiveste quantos namorados? Porque o tema, por exemplo, sexualidade ou relacionamento sexual, muitas das vezes nós que estamos aí a aprender, queremos saber, essa pessoa fala disso. Yeah. É mais as pessoas não olham muitas das vezes, não no conhecimento que você tem, mas sim na experiência que você tem. Vamos perguntar, essa que está a falar, a Marinela que está a falar, já teve quantos namorados? Quantas experiências acho sexuais? Acho que é muito invasiva. Mas, certo. De acordo com a experiência sexual, eu já tive sim experiência sexual. E felizmente, né, ainda tive tenho uma experiência sexual com apenas uma pessoa. E por acaso, é de dizer que... Grande homem? Sim, por acaso é grande homem. Um abraço aí já ao grande homem. Não vamos aqui mencionar o nome. Não dá para mencionar o nome. Tem muitos aí, olheiros aí, então vamos. Por acaso é um grande homem. Me proporcionou muita coisa. Só que no ato da virgindade é que foi assim uma coisa... Porque eu perdi a virgindade um pouquinho tarde. Digamos que tarde. Perdi assim já na fase adulta. Perdi a virgindade na fase adulta. Então, com certa experiência... Acho que quando eu falei para ele que eu era virgem, acho que surgiu assim algumas interrogações. Porque eu já falava sobre sexo muito antes de começar a praticar. Então, ele já me viu falar sobre sexo em uma conversa. Uma conversa? Sim, acho que foi uma... Ele disse assim, ela é experiente. Sim, ela é experiente. Então, afinal, não era? Não era. Só tinha um conhecimento? Só tinha um conhecimento teórico. Então, estávamos assim a namorar e tal. A tendência é ter relações sexuais. Ao ter relação sexual, tipo, eu falei para ele que eu era virgem. Acho que não caiu, não estava assim a acreditar. Então, na experiência de retirar a virgindade, de perder a virgindade, foi assim meio bruta. Uma experiência meio negativa. Mas depois... Com o tempo... Boas coisas, sim. Boa. Tenho uma pergunta que é muito direita e está ligada também à religião. Dizem que o sexo é pecado antes do casamento. Sim. Tu concordas com isso? De acordo com a Bíblia, sim, é pecado. De acordo com a Bíblia? Sim. E tirando a Bíblia, não é pecado? Na minha opinião... Na tua opinião pessoal, tirando assim, tipo, não é pecado. Ou seja, em que etapa ou idade a pessoa deve começar a fazer sexo? Praticar o sexo? Olha, eu digo sempre, não existe uma idade errada ou certa para começar a relação sexual. Mas, para entrar na relação sexual, o indivíduo tem que estar
tem que ter munido de conhecimento. sim, muito de conhecimentos, não só sexuais, tipo, para lidar com as consequências, porque o sexo tem consequências. Certo. Tipo, tem as possíveis gravidez, ou... Tem benefícios e tem suas Sim, consequências, tem como certo. tudo na vida. Certo, então tem que estar preparado para as possíveis consequências. Então, uma menina de 14 anos, claro que não está preparada para as possíveis consequências. Já um adulto de 19, 18 anos, acho que Então, consegue responder essas para consequências. ti é que sexo não é pecado. Quer dizer, Eu não posso dizer que não é pecado, estaria na Bíblia é contrariar... pecado. Não, estaria acho que não posso dizer que o sexo antes do casamento não é pecado. Certo. Não posso dizer que não é pecado. Vamos imaginar assim eu vou chegar tipo, ainda não casei, certo? Certo. Porque nós sabemos que quanto mais nós crescemos, o próprio corpo necessita de certos como é que eu vou Hormônios. dizer? Desejos, por exemplo, estamos aqui a falar biológico. Além de biológico, também tem outros desejos que o corpo precisa para se manter vivo e também saudável, Certo. além do sexo, além dos desejos biológicos. Mas vamos imaginar assim: nos disseram que sexo antes do casamento é pecado. Certo. Tá bom. Eu estou com, vamos imaginar, né? Estou agora com 26, estou com 28 anos de idade. Certo. E nunca tive relações sexuais porque nos disseram isso. E só vou casar com 40 anos de idade. Quer dizer que eu terei minha experiência de relações sexuais com 40 anos de idade. Será que isso não afeta a saúde dessa pessoa? Porque vimos, de acordo com os benefícios do sexo. Ora, no que tem a relação sexual, o sexo só cobra para quem já fez e depois tende a ter um tempo de abstinência. Para quem nunca fez, não é essa cobrança. Não é essa cobrança. E como é que vamos atender os desejos a biológicos? não ser a pressão, né? A pressão social, que você vai ver as pessoas falarem sobre sexo, vai impulsionar uma pressão sobre ti. Mas o organismo que nunca fez cobrar sexo é difícil. Bom, eu entendi. Também sei que você vai entender. Mas voltando... Porque além disso, os indivíduos que se abstêm do sexo por crenças religiosas também tem muitas crenças que lhe ajudam a defender e a se posicionar para não... Então tudo depende da mentalidade que a pessoa vai construir. O sexo começa e termina na mente. Bom, assim. Agora peguei e consegui entender. Certo. Quer dizer, tudo depende de como é que a tua mente vai construir as crenças para se defender de acordo com todo o tempo. Os indivíduos que normalmente se abstêm do sexo... Mas essa pessoa não está a perder boas coisas? Está a perder sim, mas as suas crenças vão lhe ajudar a se abster disso e de forma a esquecer os possíveis benefícios do sexo. Mas bem lá no fundo está a perder. Sim, está a perder. Depois, muitos, quando entram no casamento, principalmente para as pessoas que nunca tiveram relação sexual, principalmente os homens que nunca tiveram relação sexual, entra para uma mulher que já vem com uma experiência sexual. Certo. O homem gosta de dominar. Uhum. Aquilo isso é a nossa natureza já. Certo. O homem gosta de dominar. E sentir-se porque uma mulher experiente, um homem que é inexperiente, cria uma confusão aí. Boa. Sexo no primeiro encontro tira o valor do relacionamento? Não. Não? No primeiro encontro? Não, tira. Tu tipo, apoias essa ideia no primeiro encontro? Vamos imaginar que eu vou numa festa e aí vou conhecer uma rapariga e aconteceu. Não apoio a ideia. Não apoio. Porque o sexo é conexão. Sim, sexo é muito sobre conexão. Mas acho que tem muito cuidado. Há que ter muito cuidado mesmo. Mas acho que de forma preventiva a pessoa pode arriscar. Pode arriscar-se no primeiro encontro. Quando dizes que temos que ter muito cuidado, é questão de quê? De doenças? Doenças sexualmente transmissíveis. Uns ainda acreditam nas energias sexuais. Sim, também acredito nas energias. Conexão espiritual, coisas do gênero. Sim, há que se prevenir. Boa, pessoal, já sabe. No primeiro encontro também rola. Vamos lá, tem mais aqui outras perguntas. Já estou a fazer... Eu queria fazer as perguntas de forma assim, de formato de blocos, mas estou a fazer já aleatoriamente as perguntas. Certo. Bom, essa pergunta vai ser pessoal, né? Ou podemos aqui colocar assim para todo mundo. Será que muita gente transa por prazer ou por carência? De acordo com a tua experiência e também... Prazer ou carência? Certo. Acho a que nossa prazer. sociedade, uma boa parte
transa mesmo prazer ou carência? Prazer. A maior parte da sociedade, Uhum. acho que não tem uma porcentagem exata. Mas tu consegues dizer, tipo, principalmente os homens, Os homens transam mais- por prazer ou carência? Prazer, acho que prazer. Homem Sim. e a mulher pode variar também. A mulher no sexo, as mulheres conseguem, tipo, mesmo sem prazer, se manter no sexo. Uhum. A mulher tem um alto nível de fingimento no que tange ao sexo. Porque o homem, sem estar ereto, ele não faz sexo. É impossível. Já a Já a mulher, mulher pode fazer só para mulher- agradar. só para agradar o parceiro. E falando disso, quem sai a ganhar mais no ato sexual? A mulher ou o homem? Depende do ato sexual. Porque o sexo é muito singular. Aham. Uma relação sexual e a outra não pode ser comparada. Eu estou a fazer essa pergunta porque eu ouço muito que dizem que as mulheres que saem a ganhar mais. Quem gasta mais energia no sexo é o homem. É o homem. A parte das vezes. Mas dos benefícios, assim, benefícios, Os benefícios do sexo é a mulher. é a mulher. Sim, a mulher. Mas, e aí é que vem essa pergunta. Eu ainda tive esse debate, acho que foi no carro ou com um amigo. Por que que muitos homens pagam para se relacionar com alguém que também vai se satisfazer no momento? Tu Ok. consegues me explicar isso? Será que não é, tipo, a pessoa não está a pensar ou não está com a cabeça no lugar? Ou será que é a carência que faz com que os homens pagam? Porque, vamos imaginar, quero, e aí eu convenço uma menina Também tem mulheres que pagam para. Sim, para para ter ter atos alguém, sexuais. Sim, mas agora, o que eu vejo mais é... É os homens a fazerem isso. Certo, porque, vamos lá, tem um exemplo que eu vi, eu vi na página, acho que foi no Ediflow, que é uma coisa dessa, dizia assim, os homens dão presente, acho que não foi ele que publicou, alguém que publicou, os homens dão presente, por exemplo, carro, tudo, telefone, mas muitas das vezes as mulheres só dão o sexo como presente no aniversário do... Acontece muito. A pergunta é, isso é que me leva a entender que muitas pensam que nós é que precisamos muito do sexo. Sim, as mulheres normalmente, devido à educação desde criança, a mulher é reprimida do sexo. Já desde criança, a mulher muitas vezes é reprimida sobre a liberdade sexual. Sexo, certo. A partir Já da casa o dos homem- pais. Você vê os pais, assim, que enquanto adolescente, se o filho de 15 anos está a se relacionar sexualmente, tem pais que normalizam. Uhum. Mas se a filha de 17 anos está a se relacionar sexualmente, os pais ficam frustrados. Aquelas mesmas que ficam grávidas. Sim, Vocês por é que ficam grávidas, nós. Por causa da liberdade sexual. Os homens têm mais liberdade sexual em relação às mulheres. Por isso é que têm a capacidade de mostrar mais interesse sexual. Não é que as mulheres não têm interesse sexual. Só Por que isso é não que nós têm. gastamos mais. Sim, por isso é que gastam mais. Quer dizer, você já paga já o hotel, paga a comida, paga o dinheiro de táxi dela, só para ter Sim. ato sexual quando depois vai embora. Certo. E ela ainda sai a ganhar mais no próprio ato. Sim. Acho que o homem no ato sexual, o mais prazeroso é só quando sente o espermatozoide a sair. A sair. E aquela é uma sensação prazerosa para o homem. Já a mulher, E a mulher? há muitas sensações prazerosas. A mulher, quando tem relação sexual bem feita mesmo, só o nível da sonolência é diferente. Raciocínio também. A disposição. A disposição. Mas também no homem também isso acontece. Sim, o homem acontece sim. O homem, devido à motivação de ver, o homem está satisfeito ou não, mas se o espermatozoide saiu, os benefícios vão surgir normalmente. Já a mulher, um sexo mal feito, não há como ter esses benefícios. Bom, então como é que é, vai lá, nos explica agora como é que é ter um ato sexual saudável. A relação sexual saudável começa de forma prazerosa, apostando nas preliminares e entender o período de satisfação e o período de excitação de ambas as partes. Porque é necessário entender isso. Muita gente não entende e entra no sexo de forma inocente e acaba por fazer coisas só E consegues aqui, tipo, exemplificar? Sim, consigo. Por exemplo, desde o tempo da excitação e satisfação, a mulher é tão lenta ao excitar-se e do mesmo jeito é tão lenta a satisfazer-se. Certo. Já o homem é rápido a excitar-se e do mesmo jeito rápido a satisfazer-se. Tipo, para melhor compreensão, vou tentar comparar o homem e a mulher em fogões. Por exemplo, o homem é o fogão a gás e a mulher é o fogão elétrico.
Por quê? O fogão elétrico, então logo você liga o fogão, ele deve aquecer lentamente, que é para poder atingir uma temperatura máxima e poder cozer o alimento. Já o alimento, neste caso a mulher precisa ser preparada lentamente, desde as preliminares deve ser feita de forma lenta, até ela poder ter aquela lubrificação, que é para facilitar a penetração do pênis. Já o homem não, o homem é o fogão a gás, então logo que ele ganha a ereção, o homem então logo que ele visualizar a mulher aí de forma erótica, ele consegue ativar e o pênis ficar automaticamente erétil. Então logo que o pênis está erétil, ele consegue ter uma relação sexual com a mulher estando lubrificada ou não. E neste caso, o homem então logo que o pênis baixa, ele já não vai conseguir manter a relação sexual. A mulher não, a mulher, ainda que o homem, o pênis baixar, ela consegue ter, vai querer sempre ter prazeres sexuais. Depois de um orgasmo, a mulher consegue construir ou alcançar outro orgasmo e outro orgasmo, diferente do homem. Boa. Então, essa é a ligeira comparação entre o homem e a mulher. Boa, está bem explícito. Pessoal, vocês que estão em casa, epá, o tema está bom, esse tema aqui é para levar mais de 10 horas de tempo. Mas vamos lá, nós estamos aqui mais uma vez, estamos aqui na TV Horizons. Você que quer criar o teu podcast, queres também poder partilhar o teu conhecimento, tens um evento, tens das formações, és palestrante, pode vir aqui até a TV Horizons, estamos no Camama, de frente à polícia, podes vir até nós e vamos marcar uma reunião, vamos coordenar tudo e apresentar-vos o teu plano e assinar o contrato conosco. Para mais informações, temos o número 930 87 76 98. Também o nosso número do WhatsApp. Temos as nossas páginas como TikTok, Instagram e YouTube. TV Horizons. Também temos no Facebook. É só tu pesquisares e deixares a tua mensagem. E também subscreva-se no nosso canal. Estamos aqui no nosso podcast Vision Mind. Estamos aqui para despertar a mente e ajudar você que está aí a realizar os teus objetivos. Agora vamos voltar ao nosso tema. Era só para deixar aqui a nossa Marinela um pouco calma. Vamos lá, Marinela. Ter muitos parceiros sexuais é sinal de liberdade ou de carência? Parceiro sexual? Vários. Neste caso, homem ou mulher? Os dois. Os dois. Para homem? Para homem, olha, o ato sexual para o homem, como posso dizer, o homem é algo que vê e quer. Certo. Ok. Muita gente confunde até o sexo com interesse. Vai repetir, o homem... É o que vê e quer. O homem, então, logo que está excitado, ele quer ejacular. Certo. O homem está excitado, quer ejacular. Diferente da mulher. A mulher ainda precisa de manutenção, que é para poder sentir-se lubrificada ou excitada. Quer dizer, o homem viu uma rapariga... Nós tivemos a mulher... A diferença da mulher e do homem na relação, tipo, de ver e sentir vontade sexual. A mulher, quando vê um homem despido, ela veste o homem. Diferente do homem. O homem, quando vê uma mulher vestida, ele retira a roupa da mulher de forma imaginária. Estamos aqui... Nós homens também. Os homens são assim. Em vez de dar a toalha... Sim, eles vão retirar a toalha. Já a mulher, não. A mulher não pede... Vistas. A mulher não vai te imaginar, tá te ver bem vestido. Não, faltou uma gravata. Ok, sim. Faltou uma gravata. Faltou aquele... Mas também não depende da atração que nós temos na pessoa. Porque também nós homens também aquela já vimos... Sim. No que nós chamamos de atração. Certo. O homem, quando se sente atraído, ele tende a retirar as vestes. Então, o homem funciona muito, ou seja, o homem trabalha muito com esse lado de atração. Vimos uma rapariga passar na rua e logo canalizamos. Sim, o homem é movido pela visão, pelo que ele vê. Pelo que ele vê. Se não é sexual, o homem ele é guiado pelo que ele vê e o que ele ouve. Certo. Por isso que os homens precisam ter a mulher aí bem sexy e ter o gemido que é para motivar. E como é que fica? Temos muitas mulheres que fingem o gemido. Será que existe existe uma forma para descobrir? Nossa, assim, essa mensagem é para os homens. Homens, vamos lá prestar atenção nessa pergunta. Como é que o homem vai perceber que esse gemido é falso? E esse aqui é porque eu estou a fazer um bom trabalho, ou estamos a fazer um bom trabalho? Acho que
Não sei quem acompanhou o podcast do Fly, a doutora especificou aí muito bem. Normalmente os gemidos Com falsos, ditongos. sim, os ditongos, os gemidos verdadeiros são acompanhados com uma respiração afogante. Ok? Olha, que tem que ter muita atenção, porque a mulher também consegue fingir. Aí tem pessoas que estão imaginando quantas vezes já estiveram com suas namoradas ou aquelas parceiras. Estão a falar que ela tipo mentiu. Yeah. As mulheres mentem muito no sexo. E por que mentem muito no sexo? Só para dar boa impressão. Para dar boa impressão? Sim. Para homens, tem homens que você vai reprimir sobre sexo, fica todo magoado. Não, e homem também é capaz de mentir no sexo? Nós também mentimos, não? Acho que é difícil. É difícil o homem mentir? O homem, se não está ereto, não vai conseguir manifestar nada. Já a mulher, mesmo não estando lubrificada, a mulher pode estar lubrificada e sem vontade. Consegue? Sim, consegui. São as irmãs da Eva. As próprias. Somos. Quer dizer, conseguem fingir durante o ato sexual. Mas muito bem. O homem é difícil. É difícil. Devido à estrutura fisioanatômica, é mesmo difícil. É difícil. Sim. Logo o homem já consegue se perceber, não, isso aqui não tem como fingir. Já a mulher, para perceber que está afim, é muito processo. Sim, é muito processo. E as manifestações de satisfação da mulher também são muito ocultadas. E para fingir... Como é que nós podemos perceber as manifestações tipo, de uma mulher? Do homem já que você consegue logo ver a calça, uma coisa... Já está. E como é que fica na mulher? As mulheres, normalmente, quando estão assim, muito excitadas, a aceleração do batimento cardíaco. Os homens que prestam muita atenção quando estão com as suas parceiras no ato sexual, bem juntinho a elas, eles conseguem sentir aquela ligeira aceleração do batimento cardíaco. Sentem a respiração. Aquele sinal que ela quer, né? Não, que ela está envolvida. Aquela respiração bem profunda, a respiração aí que vem, não vai, meio confusa. E também tenta agarrar alguma coisa, o lençol, umas até conseguem arranhar, coisa assim do gênero. Mas até isso, há mulheres que conseguem fingir isso. Mas há que se ter muita atenção. Acho que a manifestação sexual da mulher é muito Vocês profunda. então nos fazem isso por quê? É para passar uma boa impressão. As mulheres gostam de... Mas nós queremos experienciar... O ato sexual é uma experiência. Certo. Nós queremos experienciar... Ou só nós queremos que vocês nos passem a boa impressão, então. Só que o homem tem um problema... Não gosta de errar na cama. Tipo, erro grave. Nós não podemos. Por isso que somos homens mesmo. Não é normal. Muitas vezes isso causa ejaculação precoce. O facto do homem não aceitar que ele pode errar na cama. Por exemplo, errou hoje com a sua parceira. Ele vai ficar perturbado toda semana a pensar aquilo. Um ligeiro erro. Quer dizer, a perturbação dele é a próxima vez, como será e como farei. E a próxima vez, por causa dessa ansiedade e o medo de falhar, vais falhar novamente. Falhar novamente. Sim. E qual é o conselho que dás para esse homem? Nestes homens, eu aconselho que errar é normal. É normal errar no ato sexual. Mas se o erro foi de forma constante, então deve procurar ajuda. Uma falha não condiciona a ejaculação precoce. Vamos imaginar que errou hoje. Certo. E a próxima vez está marcada na sexta-feira. Como é que ele deve se preparar? Hoje é terça-feira, certo? Errou na terça-feira. Ele deve esquecer. Normalizar, errei. Certo. Sim, deve esquecer. Deve esquecer. E normalizar que errou. Primeira coisa é normalizar o erro. É normal, o erro acontece. Assim, até porque somos imperfeitos. Certo, até no sexo. O problema do homem é achar que ele é o rei do sexo, é o perfeito. Não pode falhar. Aí começa o maior problema. Então, primeiro é aceitar que erraste e depois procurar a forma de melhorar. Muitas vezes também a crítica da parceira, porque o homem quando erra, tem mulheres que vêm com uma forma de criticar. Vamos imaginar, vamos aqui um exemplo. Você é o homem. Certo. Erraste. Hoje é terça. Erraste hoje. E está marcado a próxima vez na sexta, né? Certo. Na sexta. Como é que farias? Primeiro já que disseste, já aceitarias. Sim, primeiro aceitaria o erro. Aceitaria que erraste, tá bom. Como é que seria o trabalho da quarta, da quinta para a sexta? Aceitaria que errei. Tipo, é um jogo de futebol, tem que fazer preparação, não? Ou também se traz ansiedade? Se traz ansiedade. É necessário aceitar o erro. Certo. Aceitar o erro. É normal, errei.
E procurar, não procurar muito saber, procurar saber porque é que erraste, coisas assim. Primeiro aceitar o erro. E depois disso, manter-se calmo. E no ato sexual, ter em mente que tu podes falhar normalmente no sexo. Mas saber se a falha, por exemplo, se ejaculares rápido constantemente, ou há possível possibilidade de ter ejaculação precoce, que nem é o fim do mundo. Há tratamentos para isso. Certo. E E tratamento nem sempre é acompanhado com medicamentos. Certo. Às vezes é necessário um controle da ansiedade, uma técnica da respiração, coisas básicas. E quanto tempo a pessoa pode fazer isso? Por exemplo, vamos imaginar que essa pessoa tem esse problema. Quanto tempo ele pode levar para voltar como uma pessoa normal sem esse problema? Mas ejaculação precoce. Certo. Ejaculação precoce tem estágio, tem níveis. Certo. E normalmente também... Quem está no terceiro estágio já é muito grave. É muito grave, sim. Mas você tem de causas orgânicas e fatores psicológicos. E também atribuir aquela que você criou. Porque tem homens que criam só a própria ejaculação precoce. Como assim? Vai lá desvendar isso. Falaste de 3. Tem orgânica, tem... A psicológica. A psicológica, tem a própria pessoa causa. Cria, sim. Vamos começar que a própria pessoa causa. Como é que é? É assim. Tem muitos jovens aí que têm de problema. Só não falam porque são homens. E normalmente o homem gosta de esconder problemas do gênero. E é um erro. Sim, oculta. Afeta o relacionamento. Certo. Vamos lá agora explicar. O homem gosta de ocultar problema do gênero. Vamos aqui nas coisas que o próprio homem cria. Uhum. O homem tem que primeiro entender quem determina que tem ejaculação precoce. Nem a tua parceira e nem és tu que pode determinar isso. Quem determina que o homem tem ejaculação precoce é um terapeuta sexual, um urologista ou ainda um psicólogo. Por mais que essa pessoa ejacula, por exemplo, nos primeiros minutos sim. e tudo mais, então não pode já identificar como um problema. Ele não problema. pode se auto-intitular como ejaculador precoce. Certo. Não é você que deve dar esse título. Então, aconselhas procurar? Primeiro procurar identificar. Porque muitos homens falham devido à ansiedade. Certo. São quando primeira vez com a parceira, aquela ansiedade vai tomar conta de ti. Outros ainda por causas sociais, as coisas não estão a correr bem, tenta daí, tenta daqui, cansaço durante o dia todo. Também condiciona na relação sexual. A alimentação. Alimentação baseada em muita gordura. E também vamos falar sobre a alimentação. Vamos falar sobre isso, como é que um homem deve se alimentar antes ou no seu dia a dia. Mas vamos lá. A primeira já entendemos, né? Como é que nós causamos, pensando que temos que procurar já um terapeuta, né? Sim. Agora, como é que é nas causas psicológicas? Sim, fatores como depressão e ansiedade, novamente se digo, a tristeza constante, aí também... A tristeza. A ansiedade e a depressão. Homens com esses problemas tendem a ter ejaculação precoce. E nos fatores orgânicos, são algumas doenças que acometem a tiroide. Vamos aí aos diabéticos, os homens com problema de hipertensão e homens com problema de AVC, acidente vascular cerebral. Certo. Estão propensos a ter ejaculação precoce. Boa. Então, vamos lá. Tem mais aqui uma pergunta. Deixa eu ver aqui na minha nota. Existe fidelidade sem desejo sexual? Acredita nisso? Por um bom tempo. Fidelidade sem desejo sexual? Vamos imaginar, principalmente os relacionamentos religiosos. Certo. De irmão para irmão. Como faz na gíria, né? Porque eu tenho experiência, eu tenho por aí 2 histórias que depois as pessoas ficaram como irmão. Certo. Mesmo. E tenho aquela uma experiência que depois a outra descobriu que esse cara, no momento, na hora H, não é o cara. Desistiu, mas já casaram. Porque nós sabemos que nos casamentos ou namoros cristãos, vamos a falar que eles puro mesmo, não certo. É esse. De saúde à corda. Muito saúde à corda. O que existe é que muitos estipulam meta, né? Que não vamos até casamento. Cumprem com esse mandamento, com esse pedido ou mandamento. Só que depois vão descobrir que um não é bom naquilo ou o outro também. Como
como é que é? Será que existe fidelidade sem desejo sexual? Tu acredita nisso? Acho que Você é sim, fiel a ti durante mesmo muito tempo, sem sem haver contacto sexual. sexual, certo? Isso depende do acordo. Há quem... Isso é muito singular. É muito singular. Mas eu acho que um casamento, para mim, sem... falando de forma assim, particular, sem sexo, não as pessoas não se existe. conhecem totalmente. No meu Porque caso, eu não ficaria. não ficarias, né? Um relacionamento sem sexo. Então, tu andas pecar. Falando da igreja, tu pecas. Sim, é pecado. Eu tenho noção que é Somos pecado. muitos, né? Sim. Estou a falar somos muitos, temos que falar todos, né, pessoal? Você que está aí também, talvez nesse casal. Isso aqui é muito bom para quem... Eu aconselho muito isso para quem nunca fez. Certo. Sim, para quem nunca teve relação sexual. Principalmente em mulheres. Mulheres que nunca tiveram relação sexual estão mais capacitadas aqui para poder cumprir esse mandamento. Porque as mulheres que já tiveram relação sexual... Também já não tem mais como cumprir, já provaste. Não, tipo, teve relação sexual num relacionamento, começou outro que concordaram em não manter relação sexual. Certo. Facilmente essa mulher pode cair. Na tentação. Sim, na tentação. Boa. Bom, você já usou o sexo para tentar preencher um vazio emocional? Não. Todas as vezes que me envolvi sexualmente era mesmo por prazer. Prazer? Sim. Mas existem muitos que fazem isso. Existe. É que dizem, sexo para muita gente, para muitos homens, atualmente virou diversão. E para as mulheres virou profissão. Então, Vai lá, vai repetir para nossos ouvintes. é como é visto Ou nossos- e é dito pela maior parte da sociedade. Sexo Sexo para para os muitos homens atualmente virou diversão do momento. Quero me divertir com essa Quero me divertir com miúda. essa mulher. Sim. Quero me divertir com essa moça. E para muitas mulheres atualmente... Negócio. Negócio. Profissão. Eu cheguei a ver algumas publicidades dos preços. Estavam E é bem... Parece brincadeira e é real. Então os preços são atuais, atualizaram os preços. Bem atualizado. Está bem visível. Eu só andava Eu um pouquinho... vi numa das páginas, acho que foi 2 dias que eu vi numa das páginas partilharam, não? Preços atualizados na ilha. Na ilha, cantando. Cantando. Só que o pior de tudo é que tem algumas pessoas que praticam a prostituição de forma assumida. Ok? Tem mulheres que estão em cantos assim que nós conhecemos, locais próprio ilha, por trás do candando, sítios assim como. Mas o pior ainda é que tem mulheres que de forma assim praticam a prostituição de forma não assumida, por exemplo, não assumida e ainda confunde a intenção de muitos homens. Você vai tentar conquistar uma mulher ou estão assim no quarto, está a tentar excitá-la e tal. Ela não tem interesse em sexo, porque ainda não viu o dinheiro. E a prostituição dela é de uma forma singular. Ok? E qual o conselho que tu, ou seja, o que tens a dizer sobre isso? É muito complicado por parte de certos homens. Porque você vai, por exemplo, é mais fácil uma pessoa que se prostitui se assumir. Porque a pessoa vai ter noção, não, essa é prostituta, eu não quero um relacionamento com uma prostituta. Agora, alguém que é prostituta de forma... E não se assume, vai criar... Porque vai parecendo ser boa pessoa ou que não é prostituta. E ainda o homem pode se apaixonar. Vai se também. apaixonar, vai conquistar e acaba por levar uma pessoa... Afinal, estás a levar... uma prostituta em casa e a coisa fica muito complicada. Muito Depois complicado. vem aí a insatisfação sexual, porque mulheres que normalmente têm ou tiveram muitos parceiros sexuais tendem a se tornar insatisfeitas sexuais também. Vem aí a comparação. Sendo a Marinela que fala sobre relacionamentos sexuais e tudo mais, como é que tu olhas assim essa questão de prostituição no país? Como é que tu olhas essa questão? Olha, Já abordaste esse assunto nas tuas publicações? já falei uma vez sobre prostituição. A prostituição, tipo, a cada dia tem aumentado. E eu digo sempre, a prostituição começa em muitas mulheres, em muitas meninas, a partir do momento que a mulher olha para si, olha para si, e uma frase comumente que as mulheres normalmente usam: eu sou muito bonita, eu sou muito gostosa demais para ser pobre. Essa frase, porque você está a Um dos motivos é a mentalizar... necessidade financeira. Já. Assim, com esta frase, muitas mulheres acabam por colocar no subconsciente que o corpo esbelto ou o rosto lindo não merece para uma pessoa que é pobre. Ok? Por isso que elas investem no mesmo corpo. Investem no corpo e no rosto para poderem alcançar a dita riqueza. E as mulheres normalmente
tendem a tornar-se, em vez de sonhadoras, vão mais para caçadoras. Certo. E o coitado do homem que Sim, vê... normalmente os homens são muito... Eu digo, às vezes, o homem na questão de traição, às vezes, tipo, na minha crença, eu vejo que o homem não trai. Porque a traição é algo inesperada. Uhum. Nesse caso, em todos os relacionamentos, quem trai... O homem não trai. Não, o homem não trai. Epa. Porque O homem não normalmente, trai. no relacionamento, de forma consciente ou subconsciente, a mulher sabe que o homem vai tropeçar. O homem pode tropeçar, mas o homem dificilmente imagina isso. Boa. Você acha que a sociedade ainda tem medo de falar abertamente sobre relacionamentos sexuais? Muito. Por quê? Devido ao tabu consistente ainda. Quer dizer, devido à base. Sim, a que base, o nós- tabu, a vergonha. Muita gente não E sente. acredita que isso um dia estaremos mesmo assim, em certos ambientes, né, a discutir sem tabu, como nós estamos a fazer agora. Isso também já é uma mudança, estamos aqui a falar sobre o assunto. Eu sei que muitos que estão aí também estão a assistir e vão lá também entender ou aprender alguma coisa. Tu acredita que um dia chegaremos a um nível como outras sociedades, né, outros países, Sim. que a mãe tem aquela liberdade de falar com a filha ou com o filho, o pai também. Ainda estamos num princípio, mas no princípio do princípio mesmo. Mas acho, creio que um dia. E ainda no princípio do pior. Sim, ainda há muita ignorância. Também o estilo de vida. A mãe nem sequer tem tempo que é para conversar com os filhos. No tempo de tentar conversar, os filhos também têm receio de conversar com os pais sobre sexo. Há muita Certo. coisa envolvida no que E tange a Por falta que de que também educação. na escola, e eu sei que tu sabes, na escola também não se fala muito, não se fala Não há abertamente. Eu acho que a sexualidade precisa de promoção. Promoção da educação sexual. Se promover a educação sexual, estará a se evitar muitos maus. Se as escolas promoverem palestra, um onjango, uma roda de conversa sobre sexo. A escola não faz, A escola não... às vezes faz uma vez. Eu acho que se queremos... A igreja também deveria Sim, fazer. é que eu já podia tocar nesse ponto. Se queremos realmente mudar a educação sexual em Angola, temos que tocar em três tipos de educação. A educação formal, a não formal e a religiosa. Se esses três andarem juntos, por exemplo, se em casa os pais falarem sobre sexualidade com os filhos, o filho na igreja falar sobre sexualidade e na escola falar sobre sexualidade, ele estará munido para ir na sociedade bem, com uma educação sexual bem formada. Bem formada, porque se a escola não for, porque uma boa parte de nós não aprendemos nem em casa nem na escola. Na escola talvez um toquezinho do professor e tudo mais, mas uma boa parte de nós aprendemos mesmo na rua. Na rua, sim. O amigo que fez a primeira vez contou a sua experiência, como é que foi. A amiga também contou a sua experiência, como é que foi. E aquela experiência daí, aquela daí, juntou-se e falou, também vou fazer. Sim. Ou talvez ainda nos filmes, as pessoas viu nos filmes e tudo mais. Sim. Então, o bom é que já temos a Marinela nesse caminho para promover isso, como as outras também. Sim, tem muita gente ainda. Então, não pensas em desistir? Não, ainda não. Não penso. Boa. Vamos lá agora numa outra pergunta. Deixa eu ver aqui. Eu tenho muitas perguntas sobre... Vamos lá. O que é pior? Viver uma sexualidade reprimida ou irresponsável? Pior, acho que é irresponsável. É a pior? Sim. Viver sexualidade reprimida... Através das doenças? Sim, tipo, reprimida, irresponsável. Sim. Tens uma vida assim ativa sexual, mas de forma irresponsável. Vais fazer com várias mulheres e tudo mais. Não, então nesse caso é reprimida. Reprimida? Sim, reprimida. Boa. Há mais proteção. Aqui tem uma pergunta que é depois do sexo, né? Que é depois... Isso tem mais a ver com os homens também. Por que tem gente que sente culpa depois do sexo? Culpa como? Tipo, fez, depois tem aquele... Principalmente nós, homens, depois fica... Fogo, não poderia fazer, não poderia ter feito isso. Então isso não aconteceu com os homens, nesse caso. Também acontece. Sim, com as mulheres. Não podia. E por que muitas das vezes, o que é que leva isso a acontecer? Tipo, Será que porque fizemos com pessoas não controlamos nossos desejos, porque tem pessoas que entram numa relação sexual
só por desejar a pessoa e não há conexão direta, é só aquele impulso sexual, aquele desejo do momento. Quando a vagina deixar de estar lubrificada, a satisfação sexual morrer, aí morre o Consegues interesse. dar aqui passo a passo de como é que um homem pode lubrificar a vagina de uma mulher? Sim, consigo. Vamos lá, homens, vamos lá aprender, vamos lá. Sim. Aula gratuita, é só subscrever-se no canal, vamos lá. Lubrificar a vagina de uma mulher. De uma mulher, certo. Primeiro, o homem deve estar consciente que não deve ter pressa em penetrar. Certo. Não deve ter pressa em penetrar. Vamos começar por tocar. A mulher é muito sinestésica e auditiva. A mulher precisa sentir e ouvir. E a lubrificação da mulher não está diretamente no seu órgão genital. A lubrificação da mulher não está diretamente no seu órgão genital. Então ela precisa te ouvir e sentir ao mesmo tempo. o que você está a fazer. Assim. Você não pode estar a fazer e calado. Isso não vai dificultar. Pode até excitá-la, mas vai dificultar. E não vai ser daquela forma profunda. Então a mulher precisa te ouvir e sentir-te. Então você vai acariciando a mulher, vai acariciando o corpo todo. Não centralizar só apenas na vagina. Certo. Vai acariciando o corpo todo, vai tocando nos lábios vaginais, vai tocando, principalmente abusar do clítoris. Tocar no clítoris de uma forma... O tocar na mulher também, nos clítoris, não pode ser com o dedo todo pesado. O dedo não pode estar assim, ele pesado, tem que estar levezinho. E tocar de uma forma lenta, como se não quisesse nada. E se tiver ainda o óleo corporal, pode colocar um pouquinho de óleo nos dedos e de forma lisa ele escorregar novamente. Você vai tocar lenta, mas lentamente. Vai tocando e vai tocando. E tocando, mas de uma forma suave, não com os dedos tão presos ou tão pesados. Dedos E leves. ao mesmo tempo a falar. A falar assim, a comunicação deve ser... Ela tem que te ouvir e sentir. Certo. Auditiva e sinestésica. A mulher vai... E existe um período de tempo para... Para excitar uma mulher? Certo. Acho que, em média, 12 minutos. 5 minutos a 12 minutos. Sim, mas também vai depender de como você vai excitá-la. Porque a mulher é muito profunda. A mulher é muito profunda. Então, tu deves tocar lentamente. Ainda massageando nos clítoris com óleo. Tu vais massageando e tocando. E depois disso, tu já podes pegar um pouco de óleo, colocar nos dedos e deixar cair algumas gotas sobre o líquido. Ele deve sentir as gotas a cair. E depois vai massageando, depois vai descendo. E depois, não, mesmo a mulher estando lubrificada, não deves te apressar em colocar diretamente o pênis. Tu deves ainda colocar o... Tem muito desapressado. Sim, não é muito desapressado. Tirou, quero meter Sim, já logo. Sim. Mas às vezes também, tipo, nas rapidinhas, facilita. Vais fazer preliminares, o tempo passa. Boa. Sim. Então, homens, aprenderam. É só exercitar muitas vezes que um dia vão acertar. Boa. Tem aqui uma pergunta que é: dá para ser uma pessoa espiritual, né? Ou estamos a falar religiosa, e falar abertamente sobre sexo? Dá sim. Até porque a Bíblia, ela também fala sobre sexo, de uma forma a prevenir a imoralidade sexual. Não tem medo de julgamento e tudo mais? Não, julgamento também tem pessoas que não conhecem. Quem mais julga? Também esse julgamento talvez até nem daqueles que estão fora da igreja, quem mesmo... Sim, quem está dentro da igreja e recebe uma informação, a própria informação que ele tem também distorcida. Porque quem conhece na verdade sabe da importância de se falar sobre sexo, principalmente nas igrejas. Tem muita gente sofre mesmo por conta da falsa informação sexual e do desgosto sexual. Causa muitos problemas. Boa. Mais uma pergunta bem quente, né? Quente para mim. A pornografia molda mal a sexualidade do jovem? Molda mal. A pornografia tem um seu lado positivo e negativo. Vamos lá. Vamos começar o negativo, depois vamos falar do positivo. Lado negativo. A maior parte é negativo. Por quê? No momento quando, principalmente o homem quando vê pornografia, ele tende a idealizar. Ela fazer. E também a idealizar sua parceira fazer daquele jeito. E quando se vai no campo, a parceira não consegue fazer daquele jeito, já cria um desgosto, um desinteresse. E ainda tem aquelas que não aceitam. Não aceitam, sim. Que é um desinteresse. E depois o homem também tende a olhar para a sua parceira, se fazer daquele jeito também,
vai olhar lá depois. O homem tende, quando estão a fazer muito bem muitas questões, e tende a olhar para a sua parceira de uma forma como um objeto sexual. Certo. Alguns assim, também de forma, depende de como esse homem vai estar informado sobre pornografia, porque os seus malefícios são também da forma que você vai estar instruído sobre a pornografia. Tem alguns casos que o homem, de tanto ficar viciado em pornografia, vai recair a masturbação. E a masturbação constante causa muitos problemas no que tange a sua intenção ou o seu prazer sexual. Homens que masturbam-se constantemente, eles perdem a sensibilidade peniana. Certo. E perdendo a sensibilidade peniana, ele vai penetrar na vagina. Enquanto ele faz relação sexual, ele não vai sentir prazer na relação sexual, só vai sentir mesmo prazer quando o espermatozoide está para sair. Porque os homens normalmente que fazem masturbação tendem a fazer o sexo muito rápido, porque eles já não sentem quase nada. Sentem apenas bem ao ver o seu esperma a sair. Agora, disseste que tem lado negativo Sim. e positivo, como tudo mesmo na vida. Sim. Agora vai lá, vai dizer para nós quais são os lados positivos. Sim, o lado Esse positivo, lado positivo, pessoal, não é para te incentivar, sim, né, a pornografia. assistir. Porque a maior parte das vezes mesmo causa muitos... Por acaso, a habilidade sexual. Esse é um dos pontos, acho que pontos positivos. A pornografia favorece uma liberdade sexual e habilidade sexual. No momento ele vai ver e vai imitar. Vai imitar, certo? Sim, imitando e vai construir uma mudança na sua sexualidade. Quer dizer, um dos benefícios é que vai te ajudar a ter essa capacidade também. Sim. E um dos pontos que me falavas, tem algo que... Como lidar com aquelas parceiras, por exemplo... tu queres fazer essa posição, queres fazer essa posição e ela nem quer fazer. Tentas mais outro, não quero fazer. Como lidar com esse tipo de situação? No momento, por exemplo, porque também depois o homem também perde... Sim, estamos naquele momento no ato sexual e... você... Às vezes não falamos, né? Sim. Não sei se também é errado. Nós não falamos, mas através das nossas ações queremos dar um sinal. Não queremos isso, queremos aquilo. Mas acho que falando, acho que perde... Não sei, tu estás aqui, pode me ajudar. Acho que perde também aquele... estamos a desrespeitar a pessoa ou... Não sei, acho que acontece isso muitas das vezes. Mas assim, isso depende. Como lidar com esse tipo de pessoas? Que você quer algo naquele exato momento. Talvez, como disseste, o homem às vezes já vem com uma ideia de como será. Porque o homem tem muita liberdade sexual. E como lidar agora com a mulher que chegou na hora e estamos a fazer e depois ela não quer a posição que eu quero. Muitas vezes quem cria mais de 2 vezes ou 3 vezes. Como lidar com essa pessoa? Muitas vezes quem cria isso na mulher às vezes é o próprio homem, por causa do falso julgamento. O homem, quando a mulher vem lhe mostrar uma liberdade sexual, uma habilidade sexual, tende assim a ficar... Dar nome, dar nome, perguntas. Olha, você aprendeu aonde? Estás a aprender isso aonde? É uma coisa que tira a pessoa... Tá bom, o homem, às vezes, no sexo é muito estranho. Okay? Você vai estar e vai... Hoje vou lhe mostrar algo novo. E eu vou lhe mostrar algo novo. Estás aí a fazer, estás a se relacionar com ele. E ele aí, você a fazer as coisas de forma correta, ele, em vez de navegar naquilo que é o prazer, fica se questionar. Um monte de interrogação. Aprendeste isso aonde? Coisa... Você diz, como é que sabes isso tudo? Fica assim, meio baralhado. Essa miúda, Essa miúda girou muito. Sim. Por isso hoje girou o mundo. Por isso as mulheres tendem a fingir. Tem mulheres que sabem até se posicionar, tipo uma boa posição de 4, conseguem fazer um bom sexo oral, mas vai ter que fingir, para não ter julgamento por parte dos homens. Mesmo sendo parceiro dele. Os homens são assim, mesmo sendo parceira dele, ele fica assim... Então, acho que é através disso que nós perdemos... Boas coisas. Falam à toa. Falamos à toa no momento. Ou seja, de acordo com a tua abordagem, isso acontece muito conosco. Acho que nós homens, enquanto estamos a fazer, também estamos a pensar logo. Já, muitas das vezes, as mulheres, elas estão a experienciar também no momento. Não querem saber... tem aquelas também, as Evas. Mas, principalmente, uma mulher se pergunta se ele aprendeu isso aonde. As mulheres não perguntam isso, sinceramente. Porque aprendeu aonde. Os homens já vêm com aquela liberdade sexual. Eles falam sobre sexo normalmente.
vivem a sua sexualidade de momento, mas as mulheres... Mas é certo, por exemplo, vamos imaginar que eu vou ter, né, com a minha parceira, idealizar já como será o nosso... Vamos imaginar que eu vou ter um ato sexual com a minha parceira, né? Vamos praticar. E marcamos o dia, né? Certo. O encontro, porque nem sempre que acontece por acaso, ou estamos assim num lugar. Não. Sim. Marcamos, por exemplo, hoje é terça, na quinta-feira. Marcamos numa quinta e programamos já, a partir do nosso encontro, o telefone, como será. Olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Achas isso certo? Não pode ser, ou deve acontecer no momento? Acho também certo. Tipo, combinar, também vale? Sim, vale, sim. Porque a mulher funciona como? Você tem que intoxicar ela no ato sexual. De informações e tudo mais. De informação. Você deve intoxicar ela. Nesse caso, você deve começar... Certo. Podes. É Sim. só o meu que eu estou a dar aqui um jeito. Pensei que está a dar sinal aqui. Não. Deves intoxicar ela. Começar por promover o erotismo na mente dela, ainda à distância. Uma mensagem erótica, vou te fazer aquilo. Aquelas promessas. Hoje vais sofrer. Coisas assim. Essas conversas motivam, sim, certo. no ato sexual. E criam aquela liberdade. Então é muito bom conversar, marcar, falar sobre sexo. Mas a minha ideia mesmo é criar já um roteiro. Tipo, por exemplo, aqui no nosso podcast, eu já programei um roteiro, perguntas assim, tal. Também, tipo, vou dar aqui o exemplo. Epá, eu vou estar com ela, já estou a falar lá, hoje eu quero isso, quero aquilo, não pode faltar, vamos fazer assim. Também, isso também vale. Vale. Porque nós homens, eu acredito que talvez, né, talvez esteja errado, muitos já querem também que tudo aconteça. Epá, já marcamos, está tudo bem, posso até enviar mensagem, hoje vamos fazer, vou te fazer assim, tudo mais, mas agora, dizer, por exemplo, as posições que vamos fazer. Não disse tudo, né? Mas um pouco é bom dizer. Tipo, é bom programar sim, também. programar, será que a mulher não vai achar que está a ser desrespeitada? Não, depende também da liberdade sexual da mulher. Tem mulheres que são muito ou da conexão também dos dois. Sim, dos dois, a intimidade. Porque tem mulheres que têm casais que fazem sexo, mas não têm intimidade. Yeah. Então, é isso. Então, a intimidade dos dois vai favorecer. Isso acontece muito. Não tem necessário combinar, eu vou te fazer aquilo. Promessas dos gêneros. Então, pessoal, combina. Sim, acho que programando a coisa fica melhor. Muito mesmo. Sem erro nenhum. Não. Perfeição não existe. Então, pessoal, também podem programar. Programem. Programem tudo. O tempo também, podem programar. Hoje vai sofrer. Podem programar, é tudo normal. Mas vocês já sabem, estamos aqui a realizar o nosso quarto episódio do podcast Visa Armada. E o nosso tema de hoje, né, é sexualidade. Vocês sabem que nós precisamos também dominar essa área como as outras áreas de nossa vida. Né, pessoal? Precisamos também dominar, porque para não te chamarem de fraco, precisas também dominar, talvez não a 100%. Tem que ter noção. Tem que ter noção, tem que ter noção e prática. Sim, tem que ter não noção. Basta só ter muita fala, muita teoria e na prática a outra ou o outro está a sofrer. Né? Vamos lá, Marina. Marina, quem deve comandar ou quem deve ter o controle, assim, tipo, a 100% não, mas quem deve ter controle no ato sexual? Os dois. Os dois? Sim, acho que... Mas não é isso que acontece muitas das vezes? Muitas mulheres não se preocupam com o seu desempenho na cama. Mas a necessidade das mulheres se preocuparem com o seu desempenho na cama. E as mulheres também têm que ter habilidade sexual. Então os dois devem participar. Senão isso acaba afetando ela até vai sentir satisfeita, mas o homem, olha na... Será que também... Isso aborrece, porque o sexo não é para receber prazer, é para dar e receber. Dar e receber. Sim, se nós entramos no sexo, acho que para entrar na relação sexual com alguém, nós devemos entrar dessa forma. Eu sou responsável pela ejaculação satisfatória do meu parceiro. Boa. E ele é responsável para guiar-me ao orgasmo e não dar-me orgasmo. Porque a não interpretação dessa frase é que traz muitos conflitos sexuais. Não, gostei dessa. Então, pessoal, já sabe, porque eu fiz essa pergunta porque muitas das vezes
O que acontece? Às vezes as mulheres deixam a responsabilidade Nós somos assim. no homem. E depois chamamos de fraco. Depois chamam de Para fraco. piorar. Porque na verdade a verdadeira fraca somos nós. Estava a faltar 50%. Sim. Porque Sim. o homem fica aí a fazer todo o trabalho sozinho e ela não. Isso Ela até só faz fica a experiência. faz perder a vontade sexual. Porque o homem está só aí a fazer, a mulher não se move, não se mexe, não faz nada. Tem mulheres que estão Também não sabe fingir. Para piorar. Vamos lá. Você acha que a geração atual está vivendo a sexualidade de forma saudável? Saudável? Acho que não. Não, Com nem todos. essa poluição nas redes sociais, ainda agora que vazou mais vídeo, Não está mesmo. Infelizmente não. temos que lutar muito para isso. Sinceramente. Temos que ter cuidado com as informações, principalmente com as redes sociais, como é que nós recebemos. A quem mandar, outra coisa. Então, tu concordas que a nossa geração atualmente não está a viver de forma saudável Não essa está. vida? Não. Boa. A maior parte, né? Não posso generalizar. Uhum. A pessoa lá está a entender. Deixa eu ver mais aqui. Minhas perguntas, eu tenho várias, mas aqui agora já estou a selecionar as perguntas. Acho que já estamos aqui há mais de 1 hora. Acredito eu. Beleza, podes me dar um sinal aí? Estamos mais 1 hora e tá bom. Temos muitas perguntas aqui. Vamos lá. Quem ama, espera ou transa? Espera ou transa. Estás a amar uma menina e depois tu fala, não, como você me ama, tens que aguardar até nos casarmos. Os homens aguardam e vão fazer lá fora. Tem muitas mulheres que também aguardam e vão fazer lá fora. Manda aguardar e vai fazer lá fora. Muitos casais religiosos vivem isso. Calma, o meu parceiro na igreja, estamos a aguardar. Ele está aí, estamos na igreja, tudo bem. Ele está aguardando, a mulher vai fora, o homem vai fora. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Os quais são felizes. Poças. Não vive só a tua realidade porque... É complicado, é complicado. Tem muitos casais que os 4 são felizes desta forma. Vamos lá. Essa aqui, para mim, essa pergunta. Qual a visão de um verdadeiro visionário sobre sexualidade? Vamos imaginar, porque tu és uma visionária sobre sexualidade, né? Uhum. Agora vamos lá. Qual é a visão de um verdadeiro visionário sobre sexualidade? Olha, um verdadeiro visionário deve entender, principalmente, entrar com essa ideia no sexo, principalmente a relação sexual. Deve entrar com a seguinte expectativa: dar e receber. Prazer. Não, gostei bem dessa frase, dar e receber. Sim, sexo é dar e receber prazer, não simplesmente receber, como muita gente faz. Muitos mesmo. Não só porque tem homem que também está na relação sexual só para liberar. Vai fazer para ele. Mas será que chega uma altura da vida que depois isso sobre... chega uma altura da vida que fazer sexo também fica desinteressante? Sim. Isso por causa da monotonia. Podes, assim, tipo, explicar? Tem casais que fazem sempre a mesma coisa. O sexo envolve muita coisa. Dão sempre a mesma coisa, as mesmas posições, mesmo locais, sexo só quarto. Não saem do quarto. Sim, para outro sítio. Não isso exploram. Cria esse aborrecimento. Sim, aborrece. Se fazem sempre as mesmas coisas, as mesmas posições, aborrece. O sexo chega a ser mais interessante quando há mudança. É como tudo. Chega a ser mais interessante quando há mudança. Quando há mudança. Quando há novas posições, novas experiências. Sim. Boa. E novos interesses também. Novos interesses. Sim. Eu tenho aqui uma pergunta, mas estou aqui a tentar formular essa pergunta, que é: será que os homens traem para viver novas experiências sexuais? Uma boa parte dos homens traem por isso? Acredita nisso? Não, nem sempre. Normalmente os homens, como é que funciona? Porque muitos de nós somos assim. Vimos, idealizamos a mulher e quero. Sim. Querer mesmo sexo. Assim, normalmente as mulheres se compreendemos, né? Este requisito. O homem conquista-se o coração e não o seu desejo sexual.
Bom. Nós, difícil, o homem... Mas atualmente agora está a conquistar o nosso desejo sexual. Não, é difícil. O homem, para manter-se no relacionamento, ele vai... O homem é muito... Como posso dizer? Ele não é tão detalhista assim. O homem é mais pelo conjunto. Uhum. Então, ele vai olhar para a mulher e vai observar o conjunto todo. Diferente de nós, as mulheres somos muito detalhistas. Os homens não são muito pelo O conjunto. homem viu de uma vez o corpo dela. Sim, o disse, homem é muito yeah. racional também. O homem consegue ter mulher que é para sexo. Sim. O homem tem essa capacidade de gerência. Para sexo, para saída, para casa. para apresentar os amigos. Nos amigos. Sim. Já as mulheres E não. me fizeste lembrar algo. Uma vez eu estive É o caso. estive no carro, estava a conversar com um amigo e nós estávamos a falar assim sobre mulheres e tudo mais. E aí algo que alguém disse para mim que nós precisamos, e eu também partilhei com ele, nós diz assim, o homem só trai muitas das vezes porque a mulher está errada, né? Outros mesmo porque a natureza, essa natureza do homem ser caçador e tudo Sim. mais. Yeah. Mas há algo que as mulheres às vezes esquecem, podes me corrigir, também o pessoal também pode, que é, o homem procura, acho que, se eu não estou errado, 4 tipos de mulheres em uma. Certo. Yeah. Nós homens procuramos 4 tipos de mulheres em uma. Procuramos mulher que é parecida com a nossa mãe, Sim. porque nós homens temos esse lado dessa conexão com a mãe. Procuramos, estamos a falar de uma mulher cuidadosa já. Certo. Procuramos uma mulher que é parecida com a nossa mãe. Depois, procuramos uma mulher que tem... uma mulher para a sociedade. Certo. Estamos a falar daquela mulher que o bairro aprova. O bairro aprova, que também tem estatuto e tudo mais. Certo. E depois, precisamos uma que é aquela... Como é que eu posso dizer? Malandra, né? Posso dizer da cama. Sim. A malandra, não posso dizer. Malandra então, também já não. Não, mas é o termo. Ativa, boa. Boa, esse é o termo. Sim. Essa que atende às necessidades da melhor forma. Certo. Está a falar de necessidades sexuais, né? Uma da melhor forma. Porque senão, se não... Depois tem a outra que é amiga, mulher amiga. Certo. Quer dizer, o homem procura esse tipo de mulher com esses perfis. Numa única. Agora, só que uma boa parte das mulheres não percebem isso. Certo. Por isso que muitos homens traem também. E você vai estar traindo a mulher. Talvez porque a mulher só tem um perfil que é talvez só da mãe. Ou tem os dois. Ou talvez só tem os dois. Então ele encontra uma ativa, porque a outra a de casa não é ativa. Então ela procura. E talvez procura que tenha um perfil da mãe dela. Perfil, estamos a falar o lado cuidadoso e tudo mais. Vai procurar na rua. Então, eu pelo menos entendo. E também tem muitas mulheres para cortar. Tipo, no princípio do relacionamento são as 4. Sim. Que o homem encontrou. Mas depois, no casamento, maritalmente, ela esquece do papel de esposa, de mulher. E vive só o papel de dona de casa. E um dos papéis que mais esquecem é ativa. Sim, mulheres, normalmente após o casamento. Coloca já limites. Limite, cada um tem dia. Há relatos até que homens que reclamam, tipo, o sexo no casamento, pelo menos tinha que ser um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. E não um dia não, outro dia não, outro dia estou cansado. Alguns dizem que a pessoa deve praticar sexo 3 vezes por semana. Eu acho que um casal tipo, que está mesmo bem. Estás a falar de casal, mas tipo, uma pessoa mesmo assim que tem, mesmo namoro também, é aconselhável 3 dias ou para ti tem assim, dias ou número específico também? Não tem número exato. Se a intenção... Quando der... O sexo, normalmente eu vou te responder da seguinte forma. O sexo é para dar e receber prazer, certo? Se eu estou a dar e estou a receber prazer, ainda no meu limite, porque o sexo é muito singular. A maneira como eu me sinto satisfeita sexualmente no período ou no tempo exato é diferente da outra, ok? E neste caso, se eu estou a dar prazer, estou a receber prazer, aí está bom. Não há data assim ou números exatos. Então, quando dizem que temos que fazer 3 vezes por semana ou 4 vezes por mês... Não tem limite. Dizem que a intenção prazerosa ainda existe. Não há dores, não há contraindicações. É necessário sim, pode-se fazer. Até porque também o sexo ajuda na intimidade do... Sim, o sexo conecta muito o casal.
tu consegues notar, assim, vendo um casal, falando, eles são ativos? Normalmente, de uma expectativa, porque há casais que sabem, tipo, ia mudar, fingir um pouquinho as coisas, mas de uma forma assim, observando, só teremos uma expectativa. O exato não. O exato não. Não. Porque há aqueles casal que brigam todos os dias e tudo mais, e talvez está falta da Sim. vida sexual ativa. Principalmente quando a mulher. Como dizem os pais antigamente, e acho que é a mesma verdade. A falta de sexo deixa assim as mulheres muito histéricas. Gritam tudo, zangam com as Tudo crianças por nada. constantemente, muito estressadas. O sexo ajuda assim a regular. Então, aquela minha vizinha está sempre a gritar é porque tá. Talvez seja isso. Não. É um dos fatores. Vamos lá, como construir uma relação sexual saudável em um namoro ou casamento? Olha, primeiro é entender, né? Qual é o real objetivo da relação sexual. Depois de entender isso, promover um e o outro devem promover a satisfação do outro. Eu, como mulher, vou procurar formas de excitar e satisfazer o meu parceiro. Isso de forma a renovar-se. O homem vice-versa deve procurar métodos de excitar a sua parceira. Isso de forma a renovar-se constantemente. E com essa renovação vai criar o sexo de uma forma interessante. E, por exemplo, o que faziam no namoro podem inovar ainda mais no casamento. E tu aconselhas ou defendes ou podes, vamos imaginar, concordas que temos que ter uma vida sexual ativa, bem ativa mesmo no namoro? Ou temos que ter cuidado com isso? Olha, Esperar o casamento. Vamos imaginar que no namoro, a prática de um casal que tem uma conexão é muito forte. Por exemplo, num mês de quatro vezes, uma vida isso é assim muito muito ativa. singular. Tipo, se for responder por mim, assim, de forma particular, acho que eu não vejo um relacionamento sem sexo. Está a se perder. Não vejo isso. Prefiro ficar Então? sozinha. Prefiro ficar sozinha. Tá bom, pessoal. Epá, essa É a minha é a ideia. ideia dele. Porque eu já vivi isso. Bom, Vou um sentir relacionamento cobrada. sem... Eu não sei, por estar a estudar constantemente sobre sexo e tal. E perceber também Sim, eu como consigo é que também. Eu, quando estou ali para entrar para um relacionamento ou a ser conquistada, eu consigo também imaginar essa pessoa no ato sexual. Por essa liberdade sexual que eu tenho. Consigo ter expectativas. Então, ficar só na expectativa, ele vai ser tentado. E a tendência é ceder. O homem dificilmente consegue fugir da tentação. Você acha que o amor se mede pelo sexo ou pelo respeito? Sexo não tem nada a ver com amor. Tem? Não. O amor, se vamos assim, o sexo e o amor não tem nada a ver. O sexo O não sexo faz parte do amor? Não. ou também O sexo- ajuda? O amor é um sentimento forte, normalmente duradouro para alguém, alguma coisa específica. Eu posso amar um bidão, um livro, ok? E o sexo é diferente. O sexo é aquela ligação dos órgãos genitais, aquela ligação de conexões com a finalidade prazerosa. Certo. E o amor difere muito do sexo. O sexo não tem nada a ver com o amor. Há pessoas que se amam por intermédio do sexo. Casais começaram a criar um relacionamento depois do sexo. Certo. Quer dizer, podemos falar que o sexo também é um dos elementos fundamentais para Sim. se construir um... O sexo cria sim uma conexão. uma conexão. Mas amar é bem diferente. Boa. Uma pergunta pessoal. O que mais choca mais? A traição ou a mentira sobre desejo? Acho que... Não sei, tipo traição conjugal. Eu não considero muito Certo. isso. Vamos imaginar um homem, né? Estamos aqui e tu falaste sobre o fingimento que as mulheres têm Sim. desejo no momento do ato sexual. Vamos imaginar. Você preferia que o homem passasse por uma traição ou constantemente ser enganado no ato sexual? Eu me faço ser enganado. No ato sexual? Sim, lhe traírem. Toda hora estão lhe enganando que a moça... Ele não sabe. Lhe traírem. É.
Mas ele vai contando, por exemplo, outros contam, né? Ele vai dizer sempre, ó, tive boa experiência, ela Quando fiz aquilo, ela mesmo. E tem mulheres depois do fim do relacionamento é que te falam. Eu também só fingia. Você até. Isso te dá pena. Não tem mulheres. E aí o homem depois, se não tiver uma inteligência emocional, pode agir. Sim. Então, por isso que eu perguntei, será que mais vale? Por mim, yeah. Eu, por exemplo, tipo, traição feminina, não. A traição feminina tem muitas consequências. A mulher, quando trai, destrói uma sociedade. Uhum. Okay? E eu não considero muito a traição masculina. Não considero muito. Mas a mulher, quando trai, destrói uma sociedade, destrói uma relação. Porque dizem que a mulher constrói a dignidade. Não, a mulher nasce já digna, o homem vai construindo. Certo. Por exemplo, se eu trair o meu parceiro, ele descobrir, por mais que eu tentar ser uma boa pessoa, mudar, a marcha ficou. Uhum. Já o homem é diferente. O homem se trair, vai ser um autêntico mulherengo, sai com essa, volta com aquela. Mas se ele se concentrar só em uma semana, todo mundo vai notar que ele mudou, diferente da mulher. Por isso que as mulheres não devem trair. A mulher não nasceu para trair. Até porque também, dando assim nome, quando por exemplo, um homem quando trai chama mulherengo. Para nós, homem, quando um homem é chamado assim, mulherengo. É homenagem. É homenagem, Sim. Tipo, esse é o cara. Um pai grande. E já a mulher, quando trai, recebe um nome que até às vezes custa falar. Prefiro ficar calada. Por isso que eu disse, a mulher já nasce digna, certo. Já o homem vai construir a sua dignidade. Vai construindo a sua dignidade. E ele traindo para ele, esse mesmo, até os amigos aí vão falar, não, você mesmo é o cara, sim, você é o cara. Já a mulher, por isso que reprova-se a ideia de que o homem te traiu, também lhe trai, porque isso definia muito as mulheres. Se ele está traído, também lhe trai. Só que é muito errado e também não é boa experiência ver mulher com... Acho que a nossa sociedade... Uma fisiologia, a mulher quando trai a mulher se relaciona sexualmente com vários homens, destrói o assoalho pélvico. Certo. O assoalho pélvico é o músculo que contrai a vagina, que dá aquela possibilidade de fechar e abrir. Destruindo aquilo, a vagina fica totalmente aberta. Isso devido às mudanças de vários pênis serem penetrados. O homem é diferente. É daí que se aconselha ter apenas um parceiro. Um parceiro sexual. A mulher deve ser única, exclusivamente para um homem. A mulher se trai muitas consequências sobre ela. E uma das principais consequências é a insatisfação sexual. Mulher, quando se envolve com vários homens, para poder se fixar com um, é difícil. Tem várias experiências. Por isso é que os homens... Eu faço muita comparação. Por isso é que os homens que pegar uma mulher que já passou por mão de muitos, assim de forma... Tem mulheres que passaram por mão de muitos, mas de uma forma bem ocultada. Uhum. Mas se você sabe que essa mulher passou por muitos homens, certo. Ela é que nem receber uma bola em meninos que estão a jogar assim no campo. Você pega a bola e recebe. Facilmente eles vão voltar para retirar a bola. É que nem a mulher. Se comparar nessa vertente. E falando disso, me fizeste lembrar algo que eu vi na internet. Acho que foi um vídeo. É um vídeo, acho que foi da Nigéria, ok. É um vídeo. Ele fazia um teste. Tipo, tá no telefone, fazia um teste, vem assim, coloca na tua testa para identificar quantos homens passaram. E ele fazia. Só que o senhor chegou, tipo, passei, fiz alguém, bateu 3 homens. Tem um senhor que pegou, colocou na sua esposa, bateu por aí 2.000 e tal homens, desmaiou logo o senhor. Então, é isso que você acabou de dizer e é uma experiência. Também eu reprovo muito isso. Como nós já falamos, a mulher tem esse lado. Por isso que eu criei também aquela frase que você disse no início. Essa frase mesmo, não sei quando criaste, como é que estás a pensar. Por acaso é uma frase que das pessoas que eu já partilhei sentiram-se muito motivadas, impactadas. É muito motivacional. Só bem analisada, quem compreender de uma forma racional mesmo, certo. Usar essa frase para a sua vida. Acho que também é uma forma de chamar uma alerta para não a prostituição. Certo, porque eu havia percebido isso, acho que em
pensei, né, em 2020 ou 22 mesmo, quando eu comecei a trabalhar com as mulheres, então eu vi vários homens, e é mais fácil, é que acontece no nosso dia a dia, no nosso mercado. Homens a se aproveitarem das mulheres, né, para a realização de seus objetivos. Certo. E as mulheres têm ainda esse lado tão frágil e tudo mais. Nós, mesmo na escola, acontece isso. Você, se não pagar dinheiro ou não estudar, não tens como aprovar. Certo. Já as mulheres, existem vários métodos para fazer, para aprovar. Ou paga com dinheiro, ou paga com corpo, ou estuda. Certo. Então, eu vi, por isso que eu disse, mulheres sejam ousadas e não usadas para alcançar seus objetivos, para chamar a atenção. Então, mulheres, já sabem, sejam ousadas e não usadas. Não permitem isso. Vocês Não podem. dá. E nós ainda aqui falamos, antes do programa, nós falamos sobre independência emocional e financeira. Certo. E tocamos nesse ponto que as mulheres também precisam construir isso. Porque Devem muitos construir. caem nisso através da independência, principalmente financeira. Assim. Yeah. E o que é que tens a dizer? Qual é a mensagem que tu deixas para mais mulheres Olha, sobre deixar. a sua vida sexual mesmo, o seu relacionamento sexual? Mulheres. As mulheres precisam preocupar-se com o desempenho na cama. E parar para pensar, né? Chega de homens que não conseguem te dar prazer. Chega de ele ser o fraco. E condiciona tipo, a tua habilidade com a fraqueza dele. Acho que dará um resultado. Porque se um puxar o outro, se entramos na relação sexual sobre não apenas deitar-se e jogar-se para o sexo, ou melhor, ficar estática, libertar-se e envolver-se no sexo. Porque tem mulheres que estão a ter relação sexual, mas não estão envolvidas aí. E vale dizer assim, na relação sexual, se entramos, parar de pensar no dinheiro ou em outras coisas, entrar com a intenção de pura e simplesmente focar-se no prazer, verão que o orgasmo, ele é guiado e é maravilhoso. Boa. O que é que te irrita mais, tipo, dessas, assim, essas mulheres assim que, só estão aí, deixam tudo para os homens fazer? É muito complicado. Isso também causa ejaculação precoce. Eu já havia falado sobre isso. Mulheres muito paradas na cama, que não se mexem, não mostram nenhum interesse, também causa ejaculação precoce no homem. Porque Qual conselho que tu deixas para os homens que têm parceira, que deixam tudo na sua responsabilidade? tipo, conversar com ela, tentar convencê-la, mostrar os benefícios dela participar no sexo. E se insistir não der certo, desiste. Não dá, é complicado. Certo, é complicado ter Tu alguém. vais estar a se condicionar como homem, porque o homem precisa, o sexo precisa ser motivado no ato sexual. É a motivação dos dois. Dos dois, sim. Tem homens que sentem só satisfeito quando sentem que está a dar prazer. Eu já vi muita gente a falar para mim, alguns de meus seguidores a conversar comigo, dizer que ele só se sente excitado quando está a excitar uma mulher. Não sei, já ouviste? Não, para mim também novo. Tem homens Quer dizer, assim. cada homem, ou como as mulheres O também. sexo é muito singular. O sexo é muito singular. Boa. Já recebeste um conselho sobre um pior conselho sobre sexo? Você já recebeu um pior conselho? Uhum. Ou qual foi o pior conselho sexual que você já recebeu? Pior conselho sexual? Alguém que chegou assim e te disse, tem que se fazer assim, assim, assim. Tu achas que não, isso é pior, isso não... Eu tenho visto muitos conselhos que algumas pessoas dão nas redes sociais. Não dão direcionado, mas eu já cheguei de ver. Acaba afetando... Tipo, principalmente para as mulheres, tipo, pessoas que dizem que tens que introduzir isso na vagina para ficar... Introduzir tipo gengibre, outros elementos para poder manter a vagina mais apertada. Esses conselhos tipo, são totalmente desnecessários e acabam por destruir a própria vagina da mulher, deixá-la bem seca. Então, há que se ver nos conselhos que se recebe. Durante essa tua caminhada toda, assim, de alguém que tem promovido a sexualidade, qual é a boa experiência que já tiveste? Sobre sexualidade. Durante a tua área profissional, né? Área profissional. A boa experiência que já tiveste.
boa experiência. Já tive muitas. Te convidaram onde tinham 500 e tal pessoas, Tipo, ou no evento transferiram? no evento, por acaso, estava a se concorrer para sair um dos melhores sobre projetos. Então, eu fui assim de forma... Só assisti o evento, não sabia que era para... Teria concurso. Certo. Então, estando lá, decidi falar sobre sexualidade, falar sobre esse projeto. E saí em terceiro lugar. Houve muitas promessas, mas infelizmente nada se cumpriu. Mas só por sair em terceiro lugar, me senti assim muito feliz. Boa. O que o homem deve fazer e deixar de fazer antes e depois do sexo? Antes e depois do sexo. Fazer e deixar de fazer antes e depois do sexo. Tem alguns que fazem certas coisas antes, também tem outros que fazem certas coisas depois. Então, acho que deve conectar-se antes do sexo e não deixar de conectar-se depois do sexo. Depois do sexo. Isso de forma resumida. Tem aquelas aí, depois de fazer... Cada um por seu canto. Cada um se pega o telefone dele. Sim. Não há nem toque, não há... bem, que nem conhecem. Depois do sexo, existe um tratamento ideal para se fazer, por exemplo, na parte do homem. Vamos ainda falar no homem. Os dois... Depois do sexo, existe um papel fundamental que o homem deve fazer? Tipo, depois do sexo, podem tomar banho juntos e dormir, descansar juntos, porque perderem energias. Descansar juntos e depois voltar a comer alguma coisa. Depois voltarem até a fazer sexo. A continuar a jornada. Esse é para os dois? Para os dois, sim. Boa. O sexo é a dois. Não, porque tem aquelas, por exemplo, acabou, deixou a mulher aí na cama e ele foi talvez estava a jogar play, ou que também foi jogar play, e deixou a mulher, em vez de abraçá-la, falar outras palavras, esse processo todo. É complicado. Assim a mulher não vai ver mais. Não vai mais. É Benese, não vai vir mais. Acabou. Não vem mais. Precisa. Quando o homem princesa. realmente é bom na cama e depois da cama, a mulher conecta-se muito. E da forma que ela se apega a ti, olha, a mulher quando se apega diretamente num homem, principalmente quando o assunto é relação sexual, quando o homem sabe responder este lado na mulher, dificilmente, olha... O jogo está ganho. Bem ganho. A mulher para se desfazer desse homem, para sair daí, por isso muitas até criam dependência sexual. Sexual. Sim. Que esse é o único cara que consegue, que me entende. Que me entende. Não consegue ver. Existe um método para compreender o corpo. São corpos diferentes, né? Das mulheres. Estamos a falar estrutura diferente. Mas agora, existe como é que eu vou fazer essa pergunta? Existe lugar específico como deve entender da mulher? Por exemplo, não posso dizer ponto fraco, mas todas as mulheres aqui, nesse ponto, nesse lado do corpo... Tipo, conhecer as zonas erógenas. É golo. Olha, as mulheres são muito singulares. As minhas zonas erógenas, os pontos que eu sinto mais prazer sexual quando eles são estimulados, são totalmente diferentes. Para que se descubra isso, o homem tem que ser muito atento. Ao tocar, você vai sentir. Porque muita mulher manifesta. Tem aquelas que são muito reprimidas. E se pergunta, é errado o homem perguntar? Não, não é errado. Mas só que a mulher... pergunta porque já dificilmente as mulheres falam a verdade nisso. Umas até nem conhecem. Eu já teve debate que eu disse, eu defendo, né? Eu disse que é normal. Porque assim... Ninguém é adivinhador, não vou perguntar. Certo. Eu defendo que nós temos que perguntar como você, por exemplo, como você gosta. Como você gosta... Ou seja, a pergunta seria como você gostaria de ser atendido ou como gostaria de ser feito, né? Nessa pergunta assim chega a ser muito formal. Acho que lá no ato sexual, essa formalidade... Tipo, onde é que pode ser antes ou durante. Sim, antes do ato sexual é bom perguntar, mesmo conversar. Porque é como vender produto. É como vender produto. Estamos a vender um produto em alguém, pergunto saber quais são as necessidades desse cliente para saber, não, vou fazer sempre. Vamos imaginar que alguém entra na minha loja e eu não sei o que ele quer. Certo. Vou fazer perguntas certas para poder vender produto certo. Certo. Então eu vejo também nessa vertente. Fazer perguntas certas na pessoa para poder dar um prazer ou termos uma experiência. Sim. Então não é errado tu perguntares. Não é errado perguntar, mas só que normalmente essa pergunta não vem assim com uma
Resposta tão A pessoa não vai verdadeira. ver também. Assim, a mulher tende assim a ocultar. Avalia esse homem fraco. Até está a perguntar. Tipo, estás a gostar? Se você. Ainda tipo, e essas perguntas assim. Chegam assim. As mulheres tendem a conotar tipo, que ele é fraco. Até isso, está a perguntar. Coisa que ele poderia aprender. Sim, aprender. Não sabes. Aquele assim. A mulher vai olhar Boa. com uma visão Então, assim pessoal, diferente. nós já estamos aqui na reta final do nosso quarto episódio. Estamos na reta final mesmo. Já ver aqui se tenho mais aqui uma questão. Mas antes, eu quero fazer lembrar vocês que subscreva-se ao canal, partilha para mais 10 amigos, convidem pessoas, comentam aí também no nosso canal, comentem e podem também nos seguir. Podem seguir as nossas redes sociais. Estamos a falar da TV Horizons. Nós aqui oferecemos serviços com qualidade. Fizemos gravações de podcast, vídeos publicitários. Você que tem um evento, tem casamento, tem aniversário para realizar, pode entrar em contato conosco e a gente vem até você para oferecermos o melhor serviço de audiovisual. Para mais contato, temos o nosso WhatsApp, que é o 930 87 76 98. 830 87 76 98. É só ligar ou ainda pesquisar nas redes sociais como Facebook, TikTok, Instagram, TV Horizons. E também no YouTube. Convida mais amigos e vem aqui, venha gravar teu podcast. As portas estão abertas para vocês. Então, Kitamba. Nós estamos a chegar já no final. E acho que tu também já deixaste algumas recomendações para o pessoal. Sim. Mas tens algo que você, tipo, que nós deixamos escapar, que as pessoas, tu achas que é necessário eles saberem? Olha, acho que o mais importante mesmo do ato sexual, acho que já repeti acho que 2 vezes essa frase. Nós devemos entrar no sexo com a intenção de dar e e receber prazer. Acho que isso é crucial. Então, pessoal, coloca sempre isso na tua mente. Sempre que você está a conhecer alguém, ou mesmo a tua namorada, vais ter ato sexual com a tua namorada, coloca sempre na tua mente. A regra é dar e receber. Ou entrar ainda com uma dica assim chave. Mulher, sou responsável pela ejaculação satisfatória do meu parceiro. Ele deve ejacular de uma forma satisfatória. Boa. E o homem é responsável para guiar a tua parceira até o orgasmo. Boa. É isso. Já ouvimos. Eu aprendi e vou aplicar o que eu aprendi. Vamos assistir sempre, que passou-se aqui algumas dicas, porque muitas coisas nós fizemos só porque ouvimos o amigo fez e tal, contou e a gente fez também. Agora aqui temos alguém que também tem essa experiência, né? Tem essa experiência e nos passou esse conhecimento todo. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso episódio Vision Mind e queremos agradecer de coração a todos vocês, principalmente a nossa convidada, Kitamba. Certo. Kitamba. Sim, sim. Marinela Kitamba. Pronunciar bem o nome. Quero agradecer pela tua presença. Obrigada. Sério. É um prazer entrevistar a primeira mentorada. É um privilégio ser entrevistada. Bom, eu sei que, como são muitas, estaria a convidar depois, ou talvez uma vez ou outra, mas eu sei que vocês são bons no que fazem. Certo. Dominam também aquilo que fazem. E todos nós Filho estamos... de peixe, peixinho, é. Certo. Estamos no processo de aprendizado, mas eu quero agradecer mesmo a tua presença e queremos contar contigo mais vezes que nós entramos em contato. Eu sei que tu farás mais formações e terás mais número de seguidores, mais dinheiro, então talvez aí o nível vai ser outro, mas nós vamos bater novamente a porta. Então quero agradecer mesmo muito. Coisas estarão abertas. Boa. E também quero agradecer a você que está aí e te pedir que partilha esse podcast. Partilha o link, convida mais amigos, comenta e subscreva-se ao nosso canal. E clica aí no sininho para começar a receber todas as notificações do nosso canal.
Então, pessoal, muito obrigado a vocês. E lembrando a nossa frase que é: todo sonhador é um visionário, ou seja, todo visionário é um sonhador, mas nem todo sonhador é um visionário. Conhece a frase? Tenho visto. Bom, então, pessoal, meu muito obrigado e chegamos no final. Até mais.